estudante, tudo bem com você? Eu sou a professora Natália, da disciplina de Geografia para o 9º ano dos anos finais. E na aula de hoje vamos falar sobre como foi feita a divisão do globo em Oriente e Ocidente, e como os europeus influenciaram o processo de globalização que temos hoje, com as divisões e os mapas que conhecemos. Mas antes de começarmos a aula, para os professores e professoras que nos assistem, é importante dizer que a habilidade da aula é associar o critério de divisão do mundo em Ocidente e Oriente com o sistema colonial implantado pelas potências europeias, tendo como objetivo da aula analisar o processo de expansão marítima e colonial do continente europeu e do continente asiático, e a forma eurocêntrica de divisão do globo, que tem influência na globalização mundial. E para os estudantes que nos assistem, marquem sua presença na aula de hoje, apontando a câmera do celular para o QR Code que está na sua tela. É só preencher as informações corretamente e nos enviar. Já vamos estar ligados em quem são os estudantes que nos acompanham. Hoje em dia, vivemos em uma era capitalista e globalizada, e estamos conectados com diversas redes de comunicação, que criam relações e interações entre pessoas e lugares em todas as partes do mundo. Como, por exemplo, quando usamos as redes sociais, fazemos chamadas de vídeo, mandamos e-mails, mensagens, fazemos ligações, entre outras coisas que só fazemos com tanta naturalidade no nosso dia a dia, porque já estamos imersos em uma sociedade rodeada de muitas tecnologias e globalizada. Mas nem sempre foi assim, pois a internet, os computadores e meios de comunicação remoto sem cabos, como celulares, foram criados muito recentemente, se olharmos toda a história das sociedades. E hoje são serviços fundamentais do nosso dia a dia. É muito difícil ficar sem o celular, não é mesmo? E sem a internet, então? Estamos sempre conectados a todos. E em uma sociedade que depende quase que completamente das tecnologias para estabelecer fluxos de relações e mercadorias. Porém, como disse, isso nem sempre foi assim. Na antiguidade, quase não existiam povos que conheciam outros lugares e outros territórios distantes, pois tinham suas práticas que eram reduzidas ao território que eles faziam parte, estando restritos ao seu lugar de origem. Grande parte dos povos não tinham dimensão da existência de outras terras e de outros povos. E exatamente por isso é que existiam tantas diferentes crenças sobre o mundo. Por exemplo, os incas, que tinham seus próprios deuses e seu próprio calendário, assim como os povos chineses tinham sua própria cultura e organização social. Haviam diferentes mundos para cada sociedade. Apenas durante um longo processo de colonização em todas as partes do mundo, envolvendo sistemas de troca de mercadorias, o capitalismo foi evoluindo até chegar na sociedade moderna que nós vivemos hoje, onde as fronteiras e distâncias já não são barreiras tão difíceis assim para trocar de informações e fluxos de pessoas, fazendo com que estejamos sempre conectados e, de certa maneira, próximos uns dos outros. Para que isso se iniciasse, alguns povos precisaram arriscar suas primeiras movimentações, para além de onde suas vistas alcançavam e começar a explorar o desconhecido. Você sabia que essas primeiras movimentações dos povos por outros territórios deu-se no início do século II, antes mesmo dos colonizadores europeus? Eram os povos, e principalmente os comerciantes, que iniciaram suas explorações atravessando grandes rotas na terra e no mar, construindo caminhos entre a Ásia e a Europa, que foi chamado de Rota da Seda. Era uma rota comercial muito importante, onde transitava mercadorias, pessoas e dinheiro, e que ligava os continentes, e onde, principalmente na Europa, ocorriam a venda e o transporte de tecidos de seda, que eram muito valorizados na parte ocidental do planeta, além de outros produtos orientais. Essa rota da seda, feita pelos primeiros povos asiáticos e europeus,
mostra que os povos já se dividiam no mundo em diferentes partes, pois os europeus se denominavam do Ocidente, que em latim significa poente, e os povos asiáticos se denominavam do Oriente, do latim nascente, devido às suas localizações e distâncias entre seus territórios, e também as grandes diferenças entre os povos que já se apresentavam. Além da divisão entre Oriente e Ocidente, dividiam também a Ásia em Oriente Próximo, hoje mais conhecido como Oriente Médio, e em Extremo Oriente, mais ao leste da Ásia. As divisões entre Oriente e Ocidente também estão interligadas às diferenças étnico-culturais e também religiosas. O Ocidente apresenta uma cultura grega e romana, atrelado ao judaísmo e ao cristianismo. Já o Oriente apresenta uma matriz cultural árabe e chinesa, com influências japonesas, que são atrelados à religião budista e islâmica. E podemos observar que hoje, mesmo estando em uma sociedade globalizada, com grande liberdade religiosa para a maior parte dos povos do globo, a parte ocidental do mundo ainda apresenta maior influência da cultura e da religião europeia e cristã. E já a parte oriental do mundo, as religiões islâmicas, budistas e hinduístas, são mais presentes com grande influência. E também com a expansão marítima e colonização feita por europeus, em sua maioria portugueses, espanhóis, ingleses, holandeses e franceses, a cultura do cristianismo se espalhou por mais continentes e países, como, por exemplo, o continente americano, devido ao domínio europeu nesse território. E é bem interessante compreendermos que foi através da cultura e da religião que surgiu as divisões dentro do continente americano, como a América Latina, que teve influência católica e de línguas neolatinas, referentes ao espanhol e ao português, e a América anglo-saxônica, com influência cristã, porém protestante, de língua inglesa. Os países europeus também deram início ao capitalismo e a conceitos como Estado Nacional, que era assim chamado no Ocidente, mas que devido à expansão colonial e à forte influência, tornou-se um termo mundial. Há também uma outra forma de divisão dos mundos, criada pelos europeus, que denominavam Velho Mundo os continentes da Europa, Ásia e África, que já tinham relações de comércio e fluxo de pessoas, como vimos na Rota da Seda. E como Novo Mundo, o continente americano, que foi palco das primeiras colônias europeias. E, por último, o Novíssimo Mundo, denominado como a Oceania, que foi o último continente ocupado pelos europeus. Um símbolo que marcou definitivamente as divisões feitas pelo globo terrestre foi em 1884, na Conferência Internacional do Meridiano, feita em Washington, nos Estados Unidos, onde foi decidido que o meridiano de Greenwich seria na longitude zero do mundo, simbolizando a influência e poder europeu e principalmente inglês sobre todas as relações do mundo, já que Greenwich é o nome de um bairro situado na Inglaterra, e exatamente onde, simbolicamente, essa linha imaginária da Terra perpassa. E a partir disso, o meridiano de Greenwich virou a referência para dividir o globo terrestre em hemisfério ocidental e hemisfério oriental, como podemos observar no mapa. Você já ouviu falar sobre eurocentrismo? Quando se fala que os mapas possuem formas eurocêntricas, está sendo dito exatamente sobre essa centralidade europeia. Com o marco zero do meridiano de Greenwich sendo indicado na Inglaterra, o mapa automaticamente já é criado expressando que a área central da Terra é a Europa. E isso influencia direta e indiretamente na centralidade política e econômica do mundo. Essa cartografia eurocêntrica pode ser percebida em praticamente todos os mapas que temos acesso hoje,
já que o Marco Zero deve ser respeitado por ser uma convenção cartográfica, ou seja, por ser algo feito para não mudar, que se tornou um acordo. É importante ter em vista que o mundo ocidental e o mundo oriental foram divididos representando um ponto de vista muito mais histórico e cultural. A cultura e influência do mundo ocidental em uma sociedade globalizada e industrializada é ainda mais fácil de ser repercutida e ter papel de centralidade no mundo. Após as duas grandes guerras mundiais, os Estados Unidos tiveram um papel importante de poder e de repercussão da cultura ocidental, através de alimentos, serviços e estilo de vida, como, por exemplo, o hambúrguer, as roupas e também os utensílios de se alimentar, já que os ocidentais usam garfo e faca e os orientais utilizam o hashi, que são varetas utilizadas como talheres. Hoje em dia, essa influência está fortemente presente nas empresas transnacionais, que são principalmente de países europeus, como a França, Inglaterra e também na América, nos Estados Unidos. Porém, a China cada vez mais assume um papel de liderança na economia mundial. Será essa a reviravolta do Oriente sobre o Ocidente? Fica a questão para você refletir. Vamos agora fazer uma atividade para ajudar a compreender melhor o que foi aprendido nessa aula? Vamos lá! Observe o mapa. Ele foi criado pelo japonês Hajime Narukawa e propõe refletir sobre a localização e proporção entre os continentes e países. Vou dar 15 segundos para você observar atentamente ao mapa para responder a questão. E vamos para a pergunta. Qual a característica principal presente no mapa que faz ele diferente dos mapas convencionais que nós conhecemos? Letra A. A localização dos continentes está errada, pois a Europa é o centro do globo? Letra B. O mapa não é eurocêntrico, pois a Europa não está no centro. Ou letra C. É um mapa antigo da divisão dos continentes. Vou dar 15 segundos para você pensar na resposta. E a resposta correta é a letra B. O mapa não é eurocêntrico, pois a Europa não está no centro, apresentando uma organização diferente dos continentes, não utilizando a maneira eurocêntrica de ver o mundo. Essa outra atividade, ela é indicada que você faça em casa, no seu momento de estudo ou na escola, com seus professores e colegas de sala. Pesquise sobre a nova Rota da Seda e como a China, um país oriental, vem ganhando espaço cada vez maior na influência da economia do Ocidente e do mundo. Nos envie sua resposta através das nossas redes sociais. Vou dar 30 segundos para você anotar ou fotografar as informações da atividade para fazer após a aula. E você, estudante que ainda não marcou a sua presença na aula de hoje, faça isso agora mesmo, através do QR Code que está na sua tela. Além disso, nos acompanhe pelo Instagram, no @deveremcasa-na-tv. Lá você pode nos enviar dúvidas e sugestões e compartilhar conosco suas interações durante as aulas.
Vamos ficar muito felizes de receber a sua mensagem. Na aula de hoje, vimos a influência da Europa sobre as divisões e regionalizações mundiais e como ela levou sua cultura para os países que ela influenciou e colonizou. Vimos também que as primeiras rotas comerciais aconteceram antes mesmo das primeiras expansões europeias pelo mundo e já marcaram as formas de divisão dele, relacionando principalmente as diferenças étnico-culturais e religiosas do Oriente e do Ocidente. Por fim, percebemos como o eurocentrismo influenciou a delimitação do Oriente e do Ocidente e a criação dos mapas, se tornando um símbolo de poder territorial, político e econômico no mundo. A aula de hoje está terminando por aqui. Espero você na próxima aula com novos conteúdos geográficos. Bons estudos! E não esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos!